Bom dia novamente. É sempre um prazer, né, um privilégio estar aqui. Eu não imaginava que eu ia voltar em tão pouco tempo para falar com os irmãos, mas quando eu digo que é um privilégio, não é aquela frase que todo mundo repete, né? Para mim, realmente, eu enxergo como um privilégio estar aqui nesse momento, em uma manhã tão linda, nesse solzinho aí que não é aquele sol quente, mas é aquele sol que nos aquece, né? E logo no domingo pela manhã, que para mim tem um significado especial. Se esse é o dia do Senhor, são as primeiras horas desse dia e a gente pode estar aqui tendo esse privilégio de entregar as primeiras horas do nosso dia ao nosso Deus. Então eu quero começar fazendo uma oração para que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, para que me dê calma, estou tremendo um pouquinho, então para que Ele me dê calma, para que Ele abra os nossos corações, as nossas mentes e para que Ele fale conosco nessa manhã. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Pai, pelo carinho que o Senhor tem conosco, pelo carinho que o Senhor tem de estar sustentando essa igreja há 56 anos aqui nesse bairro. Eu te peço especialmente por esse momento, que o Senhor abra as mentes, Pai, que o Senhor abra os corações, que o Senhor prepare os ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor separou para nós nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que o Senhor trouxe. Que cada um possa ser tocado aqui da maneira com que precisa, de uma forma especial, individual. É isso que eu te peço humildemente, te oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar abrindo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 5. Não é um texto pouco conhecido, pelo contrário. Eu diria que a maioria, se não todos, já conhece essa história do começo ao fim. Já está lá? Então eu vou ler. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Só até aí. Como eu disse, eu aposto que a maioria aqui já conhece essa passagem muito bem, já ouviu vários sermões sobre ela, já estudou na escola dominical. Eu, pessoalmente, me lembro exatamente, especificamente, dessa passagem na revistinha da minha EBD. Eu lembro que era uma revistinha grande, devia ser dos juniores ou das crianças mesmo, e tinha lá a ilustração para a gente colorir, de Jesus sentado e as pessoas ao redor dele, uma casa cheia, um buraco no teto e 4 pessoas descendo ali com um paralítico, numa maca, uma cama ali, mas era como se fosse uma maca, e a gente tinha que colorir aquele desenho. Então, assim, eu não lembro o que eu tomei no café da manhã ontem, mas essa ilustração eu lembro exatamente porque me marcou. E aí, quando me veio na mente esse texto para falar hoje, eu pensei, o que me marca nessa história? E o que mais me chama a atenção nessa história, lá com 8 anos, quando eu era criança ou junior, e hoje também, já adulta, é a amizade daqueles homens, Porque eu paro para pensar no cenário que a Bíblia apresenta para a gente. Então, vocês se transportem aí comigo para aquele cenário. A gente tinha Jesus, que vinha pregando, que vinha falando, que vinha fazendo milagres, e a gente tinha aquele homem paralítico e os amigos que acharam que seria uma boa ideia levar aquele homem até o mestre. E aí, eu imagino que já tenha sido uma dificuldade tremenda levar um homem, provavelmente um adulto, então a gente sabe que qualquer homem adulto, por mais magro que seja, vai ser pesado, um homem adulto paralítico até ao Senhor. E quando eles começam a andar ali pelas ruas da cidade, eu imagino a multidão tomando as ruas e não tinha nem como passar. Eu imagino que já foi um desafio sair de casa, imagino que esse desafio tenha se concluído ali, não tem como passar.
E eles olharam um para a cara do outro e falaram, não dá, o que a gente vai fazer? E eu penso que muitas vezes, talvez se fosse eu ali levando aquela cama naquele momento, eu teria falado, gente, valeu aí, a ideia foi boa, mas quem sabe numa próxima. Jesus deve estar aí amanhã, a gente volta aqui, daqui a pouco mais tarde a multidão vai se dissipar, a gente volta. Mas eles não, eles continuaram ali, seguiram o trajeto e alguém teve a brilhante ideia de ir pelo telhado. E aí, de novo, eu não entendo nada de obra, mas hoje quando meu pai bota uma escada e vai subir no telhado, eu já fico nervosa. O que vai fazer no telhado? No telhado das nossas casas hoje. E aí eu fui pesquisar como que eram as casas dessa época. E eu li que já havia uma escada, né, que a gente acessava o exterior da casa por essa escada, mas que o telhado ele tinha vigas de madeira e terra batida. Então, imagino que não fosse uma coisa também muito segura para a gente subir. Tanto é que eles conseguem facilmente abrir um buraco no telhado e passar a maca. Então, eu acho que, assim, pensando do ponto de vista racional, não era uma ideia lá muito boa, né, de subir ali pelo telhado. Mas aqueles homens foram. E essa ilustração mostra ali, para mim, um desejo muito grande de alcançar um alvo. Tem uma frase que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é justo que muito custe o que muito vale. Né? É justo que muito custe o que muito vale. É uma frase que eu repito muito. Então, a gente só consegue chegar naquele local, quando o caminho tem muita dificuldade, se aquilo tiver um valor muito grande para a gente. Porque se não tiver valor, a gente desiste, né? Eu quero muito chegar àquele lugar, então eu vou passar pelos desafios que se apresentarem. Então, eu acredito que aquelas pessoas, aqueles 4 amigos, eles queriam muito chegar até Jesus. Havia um propósito muito grande, havia uma convicção muito grande de que eles precisavam fazer aquilo, senão eles teriam abandonado a missão com tantas adversidades que surgiram. E isso, para mim, mostra exatamente o tipo de fé que Deus espera de nós. Uma fé com compromisso. Não uma fé que vai até onde dá para ir, até onde é confortável, até onde eu vejo o chão. Mas aquela fé que requer um pouco mais, que requer um compromisso, que requer uma atitude. E aí, pensando nisso, nessa ilustração da amizade, do amigo, eu pergunto para vocês, queria que vocês pensassem aí, vocês já tiveram um amigo assim, que fez por você um pouco mais, que você parou para pensar e falou assim, por que ele está fazendo isso? Por que ele está se sacrificando tanto por mim? E agora você já foi esse amigo para alguém? Você já fez esse um pouco a mais? Você já sustentou a cama de alguém? Já levou alguém quando esse alguém queria desistir? E para mim, gente, essa história mostra justamente que a fé, ela é algo que a gente sente, mas ela também precisa ser uma convicção externa, né? A fé verdadeira é aquela fé que se move, é aquela fé que faz a gente se mover. Esses 4, eles acreditavam tanto que Jesus era a solução para aquele problema, que eles não desistiram, que eles se moveram, que eles se comprometeram a chegar até o objetivo de levar o amigo até Jesus. Que tipo de amigo eu tenho sido? Será que a gente é aquele amigo que se compromete? Ou será que as nossas amizades, elas nos aproximam, nos carregam até Jesus, porque muitas das vezes a gente precisa ser carregado, ou será que as nossas amizades, elas têm mais nos afastado de Jesus? A verdade é que no mundo que a gente vive hoje, e aí por isso que eu quis trazer essa ilustração, eu acho que é muito difícil a gente imaginar uma cena como essa, porque a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, onde as relações elas são muito superficiais. E aí falando especialmente para os jovens, né? Quantos de nós aqui, eu digo isso pelo meu trabalho, eu sou autônoma, eu trabalho sozinha, eu não tenho ali uma equipe. E eu tenho várias amigas de trabalho que eu nunca vi na minha vida, a não ser a fotinho ali no WhatsApp ou os stories do Instagram. E são amigas que trabalham comigo ali quando eu preciso, mas a gente nunca se viu. E no mundo que a gente vive é assim, né? Às vezes a gente tem aquela amizade que a gente nunca realmente tocou naquela pessoa, a gente nunca experimentou nada que não fosse muito uma conversa no WhatsApp, às vezes nunca uma ligação, um áudio. Então a gente vive um pouco dessas relações que são superficiais, né?
que são ali rápidas, que nos bastam ali para nos servir em algum momento. E a gente vive, essa é a verdade, a gente está inserido em um mundo cada vez mais individualista. E não é um privilégio ou um erro de uma pessoa, é o mundo, né? O mundo ele tem se apresentado assim para a gente. Eu vejo que as coisas estão cada vez mais corridas, os nossos dias estão cada vez mais repletos. A gente acorda naquele susto de ter que trabalhar, ter que dar conta da agenda do dia, e quando a gente vê, muitas das vezes já é hora de dormir e a gente não deu conta de fazer tudo o que a gente precisa fazer. E será que nessa correria a gente consegue olhar para o lado e enxergar a necessidade do nosso amigo? Na maioria das vezes não. E na maioria das vezes a gente até fala, eu não dou conta nem de mim, vou dar conta do fulano, o fulano é que se vire, não é assim? Então a gente vive essa superficialidade e esse individualismo e esse egoísmo. E esse texto chama atenção porque eu imagino que ele traz para a gente uma amizade diferente. Ele nos desafia a viver essa amizade com um propósito eterno. E como eu falei, ser individualista, amizades superficiais, isso não é um erro ali pontual de uma pessoa. É o mundo que se apresenta assim para a gente. Mas a gente já aprendeu que a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, que a gente precisa fazer diferença nele, que a gente precisa ser sal e luz. Então, eu separei aqui 3 aplicações para a gente trabalhar sobre esse tema. Como eu falei, como é um texto que a gente já ouviu diversas vezes, talvez você tenha outras aplicações para ele, talvez você falando pensou em outras coisas, mas eu separei aqui 3 para a gente pensar. A primeira eu chamei de fé que move céus e telhados. Então, lá no versículo 5, a gente começa falando, né, que Jesus logo percebeu... Não, peraí, eu me perdi. No versículo 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Então, começa falando, ao ver a fé que eles tinham. A fé desses amigos, ela era visível. Eles podiam ter ficado em casa, né, ou ter desistido, mas a fé deles foi audaciosa e foi visível. Eu imagino que as pessoas que estavam enxergando aquela cena ficaram sem entender o que estava acontecendo. Ou pensaram, caramba, essas pessoas querem mesmo chegar até Jesus. Foi uma fé ativa, uma fé prática. Foi uma fé que desafia os limites, se arrisca e traz alguém até Jesus. Naquele momento ali, o versículo 5, quando ele fala, vendo a fé que eles tinham, a gente pode imaginar que está falando da fé dos 4, ou até mesmo da fé do paralítico. Mas o importante aqui, né, dos 5, mas o importante aqui é que só a fé do paralítico, nesse momento, não conseguiriam levar aquele homem fisicamente mesmo até Jesus. Ele precisava do apoio da fé dos amigos. E eu penso que se um deles ali tivesse desistido, teria dado problema, né? Como é que ia fazer para sustentar aquela maca se um deles tivesse desistido? Mas era uma fé visível, ativa e prática, que não só mudou a vida daquele homem, como eu tenho certeza que também tocou a vida daqueles 4. E aí eu pergunto para vocês, a sua fé, a minha fé, será que ela tem sido vivida com obras? Ou será que a gente tem vivido aquela fé que a gente sente, aquela fé que a gente ora lá, faz o nosso devocional, conversa com Deus, mas será que as pessoas à nossa volta têm se aproximado de Jesus por causa da nossa fé? Será que as nossas atitudes de fé, quando as pessoas olham, falam assim, caramba, esse Deus aí que o Anderson serve deve ser alguém muito especial mesmo, porque ele se dedica muito, né? Então deve ter alguma coisa ali por trás disso. E muitas das vezes é assim que o mundo olha pra gente, né? Quando vê a nossa dedicação na igreja, pensa assim, deve ter alguma coisa ali naquela água daquela igreja, porque a pessoa trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo na igreja também, não deve ser normal. Então, será que a nossa fé ela tem inspirado essas pessoas até Jesus? E a segunda aplicação que eu penso quanto a esse texto, e aí eu queria falar especialmente para a nossa igreja, é a unidade que torna o milagre possível e edifica a igreja. No versículo 3, a gente não tem um destaque para nenhum homem específico. Tem um destaque de que eram 4
4 homens. E aqui me remete muito à unidade, como eu falei. Se um deles tivesse soltado a corda, então imagina que um falou lá, gente, e se a gente subisse no telhado? Aí um virou e falou assim, não, isso não vai funcionar, se vocês quiserem fazer, vocês façam, eu estou indo embora. Eu não vou me arriscar. Eu imagino que o plano teria ficado muito mais difícil ou até impossível de ser concretizado. A gente aprendeu aqui lá no domingo passado, à noite, então talvez ainda esteja fresquinho na nossa cabeça, que nós somos um corpo. E aí o Tiago falou pra gente que esse corpo tem muitos membros e que tem aqueles membros que se destacam, tem aqueles membros que ficam lá, passam um pouco desapercebido, mas que todos são igualmente importantes no serviço da igreja. E aí eu penso, se a gente, pensando nessa metáfora do corpo, se o meu pé direito quiser ir para o lado e o meu pé esquerdo quiser ir para o outro, o que vai acontecer? A gente vai ficar parado. Não vai dar certo, né? Se a minha mão direita quiser fazer uma coisa e a mão esquerda quiser fazer outra, vai ser muito difícil. Então, essa unidade, esse pegar na mão do meu irmão, esse não soltar a mão do meu irmão, ele é muito importante para que o propósito de Deus se faça presente na nossa igreja. Aí eu penso naquelas reuniões que a gente tem, muitas das vezes, dos ministérios, né? Que a gente fala assim, não, eu não concordo com isso, não. Não concordo, isso não vai dar certo, já fizemos assim, não deu certo. Se vocês querem fazer, vocês façam, eu estou indo embora. Não houve unidade, não houve cooperação, não houve um explanar ali da ideia, do argumento, né? De uma maneira que resultasse nessa unidade desse corpo. Sem amor, gente, sem unidade aqui na nossa igreja, vocês já pararam para pensar que dentro dessa ilustração a gente pode estar impedindo de que os paralíticos espirituais sejam levados até Jesus? Então, de repente, uma decisão dessa, que pra gente que está aqui, já é membro antigo, já é, como a gente fala, cascudo de igreja, talvez não vai reverberar tanto na nossa vida. Mas será que não vai impedir que um paralítico seja levado até Jesus e tenha sua vida mudada a partir de nós, a partir da nossa igreja? E aí eu pergunto para vocês, né? Tô cheio de perguntas hoje. Você tem carregado junto ou soltado a corda? Eu confesso que muitas das vezes eu solto a corda, ainda mais quando é uma coisa que eu não concordo muito. Então a gente tem essa atitude, né, de soltar a corda e falar assim, chama outra pessoa que isso aí eu não vou fazer não. E aí eu vejo que às vezes a gente se apresenta muito como resistência e não como parceria. Eu não estou falando que a gente precisa, né, abraçar aquilo que a gente não concorda sempre, mas eu acredito que a gente precisa agir como parceiros, como cooperadores, né, entendendo que somos um corpo e que esse corpo ele precisa estar de acordo para que ele consiga andar, para que ele consiga fluir, para que ele consiga raciocinar, né, dentro dessa função do corpo. E a terceira aplicação são amizades que restauram o relacionamento com Deus. E aí é muito interessante no versículo 5, quando Jesus olha para aquele homem, vendo a fé, Jesus fala, filho, os seus pecados estão perdoados. E no começo dessa história, a gente tem um destaque de que aquele homem era o quê? Paralítico. Jesus não olha para ele e fala assim, filho, levanta e anda, vai. Primeiro Jesus perdoa, depois ele vai falar isso, depois que ele é provocado ali, que as pessoas começam a gritar que era blasfêmia, que só Deus perdoava pecado, ele até fala, né, no seguinte texto, levanta e anda. Mas a parte mais importante ali foi que Jesus primeiro perdoou os pecados daquele homem. O maior milagre que Jesus agiu na vida daquele homem não foi a cura física, foi espiritual. E pra gente é a mesma coisa, né? Às vezes a gente ora por coisas muito específicas, às vezes a gente tem que orar mesmo, né? Pede cura de doenças muito difíceis, de situações muito difíceis, e às vezes a gente se pergunta por que aquela cura não chega, por que aquela solução não vem, por que aquele relacionamento não é consertado. E a gente pede para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida, mas a gente precisa lembrar que o maior milagre que Deus pode fazer por nós é nos perdoar de todos os nossos pecados. Não tem nada mais importante, não tem nada maior. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer por nós. E perdão é algo que só Deus pode dar, né? Isso que lá na frente
as pessoas ali vão dizer. Só Deus pode perdoar pecado e fala que aquilo é blasfêmia. Então, quando Jesus faz aquilo, ele faz sabendo da autoridade que ele tinha. Ele era o Deus encarnado, então ele podia perdoar o pecado daquele homem. Aquilo ali, gente, é um vislumbre daquilo que Jesus iria fazer por toda a humanidade. Então, dentro daquela casa, com aquelas pessoas naquela residência lá em Cafarnaum, Jesus dá um vislumbre do que seria o ministério dele, daquilo que ele faria na cruz por toda a humanidade. Ele perdoa os pecados daquele paralítico. O perdão ali naquele momento cumpria a promessa de Isaías, né, de que Jesus viria para nos reconciliar com Deus. Que presente mais maravilhoso ele poderia nos dar do que essa reconciliação. E trazendo para a amizade, e essa semana aconteceu uma situação bem interessante, porque eu escrevi o que eu iria falar em um dia, e nesse mesmo dia, uma pessoa muito querida a mim veio me contar o que estava acontecendo na vida dela, uma situação muito difícil, e pediu para que eu fosse até a casa dela para conversar, para desabafar. E quando eu estava me arrumando para ir, eu pensei, eu não posso simplesmente ir lá e ouvir, porque eu não sou psicóloga, né? Acho que o psicólogo ele tem muito esse papel de ouvir. Eu não sou psicóloga, eu sou uma amiga, eu sou uma pessoa que ela escolheu para desabafar naquele momento, mas eu acabei de escrever um sermão falando sobre amizades que restauram o relacionamento com Deus. Então, como é que eu vou chegar lá naquela mulher e vou simplesmente ouvir? Não era uma pessoa da igreja, e vou simplesmente ouvir. Eu preciso falar de Jesus para aquela pessoa. Eu preciso deixar alguma sementinha lá, porque senão o que eu vou estar falando aqui não vai ser, né, aplicado na minha vida. Então eu preciso ir lá e preciso testar, vou fazer meu laboratório. E aí antes de sair eu orei, eu pedi para que o Espírito Santo conduzisse aquela conversa. Como eu falei, era uma pessoa que não era cristã. E chegando lá, para minha surpresa, ela mesma me contando toda a situação que aconteceu na vida dela, no casamento dela, ela me falou que ela estava frequentando uma igreja. Que ela mesma virou para mim e falou assim, mas se essa situação me serviu para alguma coisa, serviu para eu ver que o caminho que eu estava me afastando de Deus. E eu comecei na igreja. Aí fui na igreja tal, e estava indo numa outra igreja, e eu até convidei ela a frequentar também os nossos cultos, para ela ver, né, como que ela vai se sentir, como que ela vai se encaixar, e conversei sobre Jesus com ela, e falei para ela que independente da situação, Jesus sempre nos acolhia, e que Jesus sempre nos perdoava. Então, eu penso que quando a gente é cristão, a gente carrega essa função ali, né, de encaixar Jesus ser a prioridade na nossa fala, no nosso argumento, e mais importante, de levar o perdão de Jesus para essas pessoas, porque para a gente que já foi perdoado, para a gente que já conheceu, parece algo que todo mundo sabe, óbvio demais, que você errou, é só você pedir perdão a Jesus. Mas para quem está lá fora, essa não é uma realidade óbvia. E talvez a pessoa está lá se martirizando e achando que não há mais saída para ela, porque ela não conhece o Deus que reconcilia, o Deus que perdoa todas as coisas. Não é um pecadinho, é todos os pecados que Deus pode perdoar. Então, que a gente possa ser esse amigo, não um amigo que ouve o pecado, sim, que ouve, que é o ombro, que é tudo isso, mas que não encobre, né? Que leva até Jesus, que é aquele que pode dar o perdão. E aí eu pergunto para vocês, né? Talvez você aqui hoje esteja ouvindo isso tudo e você esteja pensando, hoje eu sou paralítico. Não fisicamente, né? Graças a Deus todos aqui podem andar, estão aqui, mas talvez você seja o paralítico espiritual, né? Nesses últimos dias, nesses últimos meses, talvez a sua fé tenha sido carregada ali, está sendo difícil. Você precisa de ajuda para estar até aqui. De repente, hoje você está sendo movida mais pela fé de uma pessoa que não desistiu de você. E eu oro para que essa pessoa não desista, para que essas pessoas sejam apresentadas até você. Mas se você não está nesse lugar do paralítico, ou se você está, ore para que você saia dele. E para que você seja o amigo que precisa subir no telhado. O amigo que precisa conectar essas pessoas a Jesus, o amigo que precisa trazer essa palavra de reconciliação. E como eu falei da outra vez, né, nada está aqui nesse livro por um acaso.
E a gente tem inúmeros exemplos de amizade que a Bíblia nos mostra, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar com a gente, Ele não precisava, mas Ele quis. E Ele mostra pra gente diversos exemplos de amizade. A gente tem Ruth e Noemi, né, que nos ensinam sobre lealdade e compromisso. A gente vai ter Jonatas e Davi, que mostram aquele amor fraternal que supera qualquer circunstância. A gente vai ter também Maria e Isabel, que compartilham a alegria e a fé em meio aos planos de Deus, e vários outros que a gente poderia aqui ficar citando, que a Bíblia traz pra gente. O que eu quero dizer é que o nosso Deus é um Deus que valoriza a amizade, e que essas histórias nos lembram que amizades guiadas por Cristo são um verdadeiro presente, e também um reflexo do amor do Pai por seus filhos. Então, se a gente se surpreende do amor daqueles homens por aquele paralítico, imagina o amor do Pai, o que o Pai pode fazer por nós. Mais do que termos bons amigos, Jesus nos chama a sermos os amigos de Deus no mundo, que a gente possa ser reflexo desse amor de Deus para as pessoas. Que a nossa oração hoje seja que a gente possa carregar uns aos outros, lembrando que somos corpo. Que nós possamos orar uns pelos outros, ajudar os nossos irmãos a encontrarem Jesus, que quando o nosso irmão vacilar na fé, que a gente não seja o dedo julgador que aponta, mas que seja o abraço que acolhe, que a gente possa carregar os nossos irmãos, mesmo quando tudo parecer difícil. Que sejamos esses amigos que levantam, encorajam e sustentam na fé, e que possamos ter ao nosso lado amigos guiados pelo Espírito Santo que nos ajude a voltar ao caminho, porque a caminhada cristã ela não se faz sozinha. A igreja não existe à toa, né? A caminhada cristã ela não se faz sozinha. Jesus não andou sozinho, porque nós andaríamos. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês levarem para casa essa pergunta, para que vocês pensem e para que vocês ajam, para que eu possa agir essa semana é: quem você pode carregar até Jesus essa semana? E prestem atenção nessa palavra. Quem você pode carregar até Jesus essa semana? É carregar. Às vezes não vai ser encaminhar o convite do WhatsApp, às vezes não vai ser falar que vai ter o evento das mulheres, que vai ter o evento da igreja. Às vezes é carregar mesmo. É ir lá, é buscar, é trazer, é incentivar. Quem você pode carregar até Jesus essa semana? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, porque a Tua palavra ela sempre se faz presente, atual. E como é rico aprender e basear os nossos relacionamentos pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor olhe de uma maneira especial por cada um aqui nesse momento, nesse culto, que o Senhor abra o coração, que o Senhor mostre, que o Senhor leve a imagem daquela pessoa que a gente pode carregar para o Senhor essa semana. Que a gente possa ser criativo, que o Teu Espírito Santo possa dar ferramentas, possa dar ideias, possa dar direção, sabedoria, para que a gente possa realmente exercitar uma fé ativa, uma fé viva, uma fé que transforma, Senhor. O Senhor é um Deus de relacionamento, o Senhor nos quer como seres que se relacionam. Então, que o Senhor coloque em nós, Pai, coloque para nós relacionamentos vindo de Ti. Que amizades se apresentem intencionais, que possamos ser aqueles amigos que carregam as pessoas, aqueles amigos que confrontam, aqueles amigos que mostram que Jesus é o Deus que perdoa qualquer circunstância. E coloca em nós, Pai, esses mesmos relacionamentos, que possamos nos sustentar uns aos outros, que possamos carregar uns aos outros, que a Tua igreja cresça em unidade para a honra e glória do Teu nome, e que cada relacionamento aqui, por mais quebrado que esteja, que ele possa ser consertado, que ele possa ser restaurado pelo poder do Teu nome. Obrigada, Deus, porque nada é maior do que o perdão dos nossos pecados, nada é maior do que o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou para me perdoar e para me reconciliar contigo. Obrigado mais uma vez, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso egoísmo, perdoa o nosso individualismo.
Nos dá sabedoria, Senhor, nos ajuda a olhar para o lado, nos ajuda a exercitar a nossa fé, enxergar o outro, enxergar as necessidades do outro, e que o outro enxergue as nossas necessidades, e que a gente possa viver assim, da forma como o Senhor planejou para nós, cooperando, ajudando e crescendo juntos. Obrigado mais uma vez, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.